Fala galera, paz de Cristo e amor de Maria, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Jovem Cristão. No episódio de hoje vamos refletir a quarta dor de Nossa Senhora. A quarta dor, encontro com Jesus caminhando para a morte. E o evangelho referente a esta dor é do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 23, do versículo 26 ao 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Versículo 26, Lucas 23, versículo 26. Enquanto o conduziam, detiveram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo. Impuseram-lhe a cruz para que a carregasse atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão de povo e de mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Voltando-se para elas, Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não chores sobre mim, mas chorai sobre vós mesmos e vossos filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora para a reflexão que nos traz Santo Afonso de Ligório sobre a quarta dor. Como o amor é também o sofrimento de uma mãe. Para avaliar a grandeza da dor de Maria, perdendo seu filho pela morte, devemos, na frase de São Bernardino, representar-nos vivamente o amor que tal mãe consagra a tal filho. Todas as mães sentem como próprias as dores dos filhos. A mulher cananeia, quando pediu ao Senhor lhe livrasse a filha do demônio, disse tão somente: Senhor, tem compaixão de mim, minha filha está atormentada pelo demônio. Isso está em Mateus capítulo 15, versículo 22. Que mãe, porém, jamais amou a seu filho quanto Maria amou Jesus? Era-lhe Jesus filho e Deus ao mesmo tempo, que viera ao mundo para atear em todos os corações o fogo do amor divino. Foi o que o próprio Salvador protestou. Eu vim trazer fogo à terra, e que quero, senão que ele se acenda? Lucas capítulo 12, versículo 49. Ora, de que chamas devias ter ele abrasado o coração de sua Santa Mãe, tão puro e limpo de todo o afeto mundano? Em suma, como disse a Santíssima Virgem, a Santa Brígida, seu coração, pelo amor, estava unido completamente ao de seu divino Filho. Este misto de serva e mãe, de filho e Deus, ateou no coração de Maria um incêndio composto de 1000 incêndios. Porém, em mar de dores, converteu-se toda essa fogueira de amor, quando chegou a dolorosa paixão de Jesus. Escreve por isso São Bernardino: se ajuntássemos as dores do mundo, não igualariam todas elas as penas da Virgem Gloriosa. Segundo a sentença de Ricardo de São Lourenço, tanto maior o seu sofrimento, vendo padecer o filho, quanto maior lhe era a ternura com que o amava. E isso especialmente ao encontrá-lo com a cruz nas costas, rumo ao Calvário. Vamos contemplar agora essa quarta espada de dor. A agonia da Virgem no começo da paixão de seu filho. Inundados de lágrimas, andavam os olhos de nossa mãe, ao ver chegar o momento da paixão e ao notar que faltava pouco tempo para perder o seu filho. O suor frio lhe cobria o corpo, causado pelo vivo terror que a assaltava a ideia do próximo e doloroso espetáculo. Assim lemos nas revelações de Santa Brígida. Finalmente chegou o dia marcado e Jesus despediu-se, chorando, de sua mãe, antes de ir ao encontro da morte. O ofício da compaixão de Maria
que figura entre as obras de São Boaventura, assim descreve o procedimento da Santíssima Virgem na noite em que foi preso o Salvador. Passastes em claro a noite, enquanto repousavam os olhos. Pela manhã vieram os discípulos, uns após outros, trazer-lhes notícias de Jesus, cada qual mais aterradora. Verificam-se, então, as palavras de Jeremias. Chorou sem cessar durante a noite, e as suas lágrimas correm pelas faces. Não há quem console entre todos os seus amados. Isso encontramos em Lamentações, capítulo 1, versículo 2. Quem lhe falava dos maus tratos feitos a seu filho em casa de Caifás? Quem lhe descrevia os desprezos recebidos no palácio de Herodes? Mas deixo tudo para chegar ao nosso ponto. Finalmente veio João e anunciou a Maria que o iníquo Pilatos tinha condenado a Jesus à morte da cruz. De juiz injustíssimo o chamo eu, porque o iníquo condenou o Senhor com os mesmos lábios que lhe reconheceram a inocência. Diz São Leão Magno. Ah, mãe dolorosa, disse João, já vosso filho foi condenado à morte. Já o levaram para o Calvário, carregando ele mesmo a cruz aos ombros. Assim escreveu depois no seu evangelho. E levando a cruz aos ombros, saiu para aquele lugar que se chama Calvário. João, capítulo 19, versículo 17. Se quereis vê-lo, Senhora, e dar-lhe o último adeus, vinde comigo à rua por onde deve passar. O encontro de Maria com seu filho. Partiu Maria com São João. Da passagem do filho lhe faltavam os rastos de sangue pelo caminho, conforme ela mesma o disse a Santa Brígida. Boaventura Barduário fala de um atalho que a mãe aflita tomou para ficar depois esperando numa esquina pelo filho atribulado. Aí estava à espera dele, quando foi reconhecida pelos judeus, e deles teve de ouvir injúrias contra seu amantíssimo Jesus. Talvez tivesse de escutar até motejos contra si mesma. E aí, que martírio lhe não causou a vista dos cravos, dos martelos, das cordas, funestos instrumentos da morte do filho. Em lúgubre desfile, passava eles diante da mãe de Jesus. De repente, fere seus ouvidos um estridente som de trombeta. Vão ler a sentença de morte lavrada contra Jesus. Meu Deus, que espada de dor transpassou então a alma dessa mãe dolorosa. Mas já desfilaram o arauto e os instrumentos do martírio, os oficiais da justiça. Maria ergue os olhos e vê. Ó Deus, um homem, na flor dos anos, todo coberto de sangue e de chagas, da cabeça aos pés, coroado de espinhos, carregando às costas um pesado madeiro. Olha-o e quase não o reconhece mais. Tem de exclamar com Isaías: vimo-lo, e não tinha parecença de que era. Isaías capítulo 53, versículo 2. As feridas, as contusões e o sangue ennegrecido desfiguraram-no.
de tal modo que se lê. Seu rosto se achava como que encoberto, parecia desprezível, por onde nenhum caso fizeram dele. Isaías 53, versículo 3. No entanto, o amor o revelou a Maria. Tendo-o reconhecido, que temor e que amor transpassaram seu coração materno. Assim geme São Pedro de Alcântara em suas meditações. De um lado, desejava contemplá-lo. De outro, não tinha coragem de olhar para o seu rosto, tão digno de comiseração. Fitaram-se, finalmente. Como se lê em Santa Brígida, o filho afastou os olhos do sangue coalhado que lhe impedia a vista. Então mãe e filho fitaram-se. Ó céus, que olhares cheios de dor! Transpassaram como setas esses dois corações que tanto se amavam e queriam. Margarida, filha de Tomás Moros, hoje a gente conhece como São Tomás Moros, encontrando o pai que era levado ao cadafalso, apenas pôde exclamar 2 vezes: meu pai, e caiu-lhe aos pés, desmaiada. Maria, à vista do filho que caminhava para o Calvário, não desmaiou. Não era conveniente que a Mãe de Deus perdesse o uso da razão. Como diz Soares, não morreu, porque o Senhor a reservava para maiores aflições. Embora não morresse, padeceu, entretanto, tormento suficiente para lhe dar 1000 mortes. Queria a mãe abraçar o filho, mas os algozes injuriosamente a repeliam e empurraram para diante o acabrunhado Salvador. E Maria foi seguindo. Eis a descrição que da cena nos dá um autor sob o nome de Santo Anselmo. Maria segue Jesus até o Calvário. Ah, Virgem Santíssima, onde ides? Ao Calvário? Tereis ânimo de ver pregado à cruz aquele que é a vossa vida? Moisés falou como um profeta, e a tua vida estará como suspensa diante de ti. Deuteronômio, capítulo 22, 28, versículo 66. Faz São Lourenço Justiniano dizer a Jesus: ó minha mãe, não venhas comigo. Aonde vais? Aonde pretendes ir? Se me acompanhares, serás atormentada pelo meu, e eu pelo teu suplício. Entretanto, a amorosa mãe não quer abandonar a seu Jesus. Embora vê-lo morrer ele deva causar a sebicíssima dor, adiante vai o filho, e atrás segue a mãe para ser crucificada com ele, diz Guilherme Abade. Escreve São João Crisóstomo: até das feras nós nos compadecemos. Víssemos uma leoa acompanhando seus leãozinhos à morte, e mesmo dessa fera teríamos compaixão, e não nos apiedaríamos de Maria, que vai seguindo o Cordeiro Imaculado, levado ao suplício? Participemos, pois, de sua dor. Com ela acompanharemos seu divino Filho, levando pacientemente as cruzes que nos manda o Senhor. Pergunta São João Crisóstomo: por que razão quis Jesus Cristo sofrer sozinho nas outras dores e somente nesta aceitar que o ajudasse o Cirineu a levar a cruz? E responde: para ensinar-nos
que só a cruz de Jesus não bastará para a nossa salvação, se não carregarmos também a nossa com resignação até a morte. Como eu já comentei nas outras dores, o Santo Afonso de Ligório, ele coloca alguns exemplos no final de cada capítulo. E neste não foi diferente. E o exemplo que ele nos dá é assim. Apareceu um dia o Salvador a Soror de Elmira, religiosa em Florença, e disse-lhe: pensa em mim e ama-me, que eu pensarei em ti e te amarei. Apresentou-lhe ao mesmo tempo um ramalhete de flores com uma cruz, querendo-lhe assim significar que as consolações dos santos na terra hão de ser sempre acompanhadas da cruz. A cruz une as almas a Deus. São Jerônimo Emiliano, sendo soldado, carregado de vícios, foi encarcerado pelos inimigos numa torre. Aí, movido pelo sofrimento e iluminado por Deus a mudar de vida, recorreu a Maria Santíssima e, com auxílio dessa divina mãe, começou a viver santamente. Desse modo, mereceu a graça de ver um dia, no céu, o lugar de honra que lhe estava preparado por Deus. Foi depois fundador dos Padres Somascos. Morreu como um santo e foi canonizado pela Igreja. Ó minha Mãe dolorosa, pelo merecimento da dor que sentistes, vendo vosso amado Jesus conduzido à morte, impetrai-me a graça de também levar com paciência as cruzes que Deus me envia. Feliz serei, se souber, acompanhar-vos com minha cruz até a morte. Vós e Jesus, que éreis inocentes, carregastes uma cruz tão pesada, e eu, pecador, que tenho merecido o inferno, recusarei carregar a minha? Ah, Virgem Imaculada, de vós espero socorro para sofrer com paciência todas as cruzes. Amém. E como que a gente é fraco, né? E quando a gente estava pensando nessa reflexão de Santo Afonso de Ligório sobre essa quarta dor, me veio a imagem de São Pedro. A diferença de Pedro, né, para Maria, para Nossa Senhora e também para São João, né, o discípulo amado, assim descrito no Evangelho, é que Pedro, ele começou a seguir Jesus no processo de condenação, mas negou a ele negou a Cristo. E a pergunta que fica para mim é a seguinte: será que se a gente vivesse naquela época, a gente acompanharia Jesus até a cruz? Estaria lá firme e forte? Ou será que a gente faria igual os outros discípulos, né? Inclusive, no caso, Pedro, que ou fugiram, não quiseram estar com Cristo, ou como Pedro, que começou a caminhar junto, mesmo que à distância, mas que acabou caindo na tentação de negar a Cristo pelo medo. Por medo. Como é que está o nosso coração? Será que a gente ama Jesus mais do que a gente mesmo? Será que a gente está disposto a enfrentar todos os medos e todas as possíveis consequências da nossa escolha por Cristo até o final? Ou será que a gente começou a dizer nosso sim e depois abandonamos Ele? Abandonamos a missão pelo medo das pessoas,
pelo medo das situações do martírio. Não é fácil, não mesmo. A cruz que a gente pode ser que tenha que carregar não necessariamente são os nossos pecados, mas sim são as nossas fraquezas e também as lutas, as coisas que a gente não consegue mudar, que a gente tem que enfrentar. Por exemplo, às vezes é a luta para não fazer algumas práticas que se tornaram ocasião de pecado em nossa vida. O desejo de ter certos prazeres ou de evitar certas dores, e essa luta para enfrentar justamente o contrário, né? Por amor a Cristo, é que talvez seja o peso das nossas cruzes e até mesmo a consequência dos nossos pecados. Por exemplo, talvez tenha uma pessoa que tenha o vício no alcoolismo, o vício do alcoolismo. A pessoa tem o vício nas drogas. E aí, como a gente acaba aprendendo, né, dentro dos movimentos, né, tanto de alcoólicos anônimos ou narcóticos e outras situações, é que a pessoa, ela nunca mais vai poder experimentar de novo, porque ela tem um grande risco de ela cair de novo no vício. O processo de cura também passa pela renúncia, de certa forma. A pessoa não vai poder mais botar um gole de álcool na boca, porque se ela colocar, tem o risco de novo dela cair. Talvez a luta vai ter que ser essa. Essa talvez vai ser a cruz de carregar pelo resto da vida. Ou então até mesmo uma doença em consequência dos próprios pecados. Essa talvez seja uma cruz. Ou então situações que a gente não queria que nos aconteceram e nos sucederam, que Deus permitiu na nossa vida. Seja de uma enfermidade a nível genético, e que a gente não tinha como fazer nada, talvez, ou uma alergia, ou um tipo de trabalho que a gente meio que se vê obrigado a trabalhar, ou até mesmo uma condição que não seja nossa, mas seja de alguém da nossa casa, da nossa família. Por exemplo, às vezes a gente tem muitos sonhos, muitos planos, mas aí alguém adoece dentro da nossa casa, ou pelo envelhecimento acaba passando por necessidade de cuidados especiais. E aí a única pessoa que pode cuidar dessa pessoa somos nós. E aí é nesse processo, nessa luta que a gente vai ter que enfrentar, de sacrificar, seja por horas ou por momentos, né? Ações que a gente gosta muito, para poder se dedicar por aquela pessoa, e em especial às vezes até por uma pessoa que fez muito mal para a gente. Por exemplo, às vezes um filho que foi até rejeitado pelo pai. O pai sumiu de casa e depois ele voltou. Ele estava doente, enfermo, e a única pessoa que poderia cuidar desse pai era você, era a gente. E aí nesse sentido, às vezes até mesmo o pai nos agredia, nos machucou tanto. Mas às vezes a única pessoa que poderia cuidar dele somos nós. Lembrando, é escolha. Mas se a gente ama a Cristo, a gente entende que o que Deus nos pede é algo especial. Como lá no Antigo Testamento diz, né? Ampara teu pai e tua mãe na velhice. Aquele que cuida do teu pai, né, com amor que honra teu pai, vai ter uma multidão de pecados apagados, né? E a gente tem um tesouro no céu, que é por esses sacrifícios que a gente faz, por essas cruzes que a gente abraça por amor. Nossa Senhora, ela sofreu muito, mas não pelos pecados do Filho, nem pelos seus próprios pecados, mas pelos pecados da humanidade, pela condenação que nós trouxemos para Jesus, mas e que Ele abraçou por amor a cada um de nós para nos libertar da morte. Ele assumiu a consequência dos nossos pecados, que era a morte, sem ter pecado nenhum, para nos mostrar que existe um paraíso, que existe vida, que tem chance de termos
o perdão e a misericórdia de Deus. Como que ela deve ter sofrido e chorado tanto de dor? Como que pode ter sido tamanha a dor de nossa mamãe do céu? E aí a gente tem que pensar assim, antes da gente cometer pecado, ou depois de ter cometido, pensemos no tanto que Jesus sofreu para que a gente não tivesse uma segunda chance, uma chance de voltar à vida, em vez de morrer no pecado e correr risco, de não ir para o céu junto de Deus. Pensemos nisso. O quanto que doeu em Jesus cada das feridas que nós causamos a Ele pelos nossos pecados, tanto os veniais, que são os leves, e em especial também, com peso maior, os mortais. Se a gente quer amar a Jesus mesmo de verdade, a gente tem que pensar assim, que cada pecado que a gente comete, consciente ou inconsciente, tendo conhecimento, tendo vontade, noção, e até mesmo sem ter noção, feriram Jesus. E assim feriram nossa mamãe do céu. Mas lembremos que a cruz de Cristo, a morte de cruz, foi para nos libertar dos nossos pecados. E as cruzes que nós carregamos hoje, que Deus nos permite, sofrimentos que Deus nos permite, são para nos purificar e santificar. Assim a gente vai entrar no céu. Aceitemos as nossas cruzes, abracemos elas com amor e carinho. Talvez teremos dores que sejam temporárias, sofrimentos sejam temporários, mas às vezes pode ser que nós teremos algumas dores e alguns sofrimentos que vão durar muito tempo, ou até mesmo vamos morrer com eles. Mas aceitemos isso com amor e peçamos a Deus que seja feita a vontade dele e não a nossa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E antes de encerrar, ficou no meu coração uma última partezinha sobre a reflexão até mesmo da passagem. Lá no Evangelho, Jesus ele disse para as mulheres que o seguiam, chorando, e que lamentavam: não chorai por mim, mas chorai por vós mesmos e por vossos filhos. Sejamos intercessores. Ofertemos as nossas lágrimas, as nossas dores. Com o nosso arrependimento, peçamos misericórdia não só por nós, mas por toda a humanidade, por nossos irmãos. Eu lembro do texto da Divina Misericórdia, em que a gente a gente pede ao Pai, a gente fala: tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. A gente reza assim, neste terço. E lá na Santa Missa, quando a gente está lá no momento do ato penitencial, naquela fórmula que é cantada, aquela lá: eu confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, que rogueis a mim, a Deus nosso Senhor. Nessa oração,
tem um trechinho em que a gente dirige aos nossos irmãos que estão à nossa volta para rezar por nós também, para pedir perdão a Deus por nós, para interceder por nós, por nossa culpa, por nossos pecados. Então, na Santa Missa, nesses terços, da misericórdia, do terço mariano, a gente não reza mais somente pelos nossos pecados, por nossas dores. A gente reza pelos pecados do mundo todo, pelos pecados dos nossos irmãos e irmãs, nossos filhos, nossos familiares. E o convite de Deus para nós hoje também é esse: sejamos intercessores. Quando você pedir perdão a Deus e querer pedir para Deus libertar você tua dor, do teu pecado, dos teus vícios, pense também naqueles que no mundo afora sofrem da mesma dor, ou de sofrimentos até maiores e menores. E nessa intenção, reze também por eles, Porque você não está sofrendo sozinho, tem muitas pessoas no mundo afora que sofrem da mesma forma. Foi assim que disse São Pedro, na sua carta. Então, eu convido você a fazer isso. Reze todos os dias, mas não por si somente, mas por todos no mundo todo. E se você gostou desse episódio, eu convido você a curtir, compartilhar, se inscrever na plataforma de áudio que vocês nos escutam. E ao mesmo tempo também eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Durante o tempo da Quaresma, a gente está postando live todo dia, refletindo os salmos. Também tem outras orações lá no próprio canal do YouTube, tem alguns conteúdos extras, vídeos ligados a alguns episódios antigos e até novos. E em breve a gente vai postar coisas novas também. Siga-nos em todas as nossas redes sociais. Elas estão na nossa biografia, pelo link aí que você encontra aí na nossa rede, aí, e também pela descrição do episódio você consegue encontrar nossa forma de encontrar as nossas redes sociais, tá bom? E é isso. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós. E a gente fique na paz. E até o próximo episódio. Até mais. Tchau.